E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol, e o Nagol é um projeto que eu faço de produtividade saudável, onde você possa fazer grandes mudanças através de pequenos hábitos que possam melhorar a tua vida e tua produtividade, respeitando o teu tempo, obviamente. E nessa aula de hoje, a aula é gravada, então os erros vão ficar aqui também, tá? Na aula de hoje eu quero falar sobre os 10 hábitos que duplicaram minha produtividade. Essa é a parte um da aula. Eu vou dividir em duas partes porque é bastante coisa, então vai ser 5 hábitos nesse vídeo e 5 hábitos no vídeo da semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou pedir, assim, obviamente, pra você acordar mais cedo. Não tem nada dessas coisas, nem não vou pedir pra você dormir mais cedo. Não vou ficar trazendo hacks aqui pra você. São mudanças simples no dia a dia que transformam a nossa produtividade com o passar dos dias. Então, são coisas que teoricamente são simples, são mudanças pequenas que a gente faz no nosso dia a dia que vão fazer toda a diferença na hora de pensar em produtividade, em duplicar essa produtividade que eu digo, né? Eu já passei vários momentos ansioso, estressado, eu já tive burnout, eu já fui uma pessoa super workaholic. Então, eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso, porque eu já sofri bastante com isso. Inclusive, uma das coisas que eu queria que você soubesse é por que você quer ser mais produtivo, né? Por que você quer entregar mais ou por que você quer gastar menos tempo com a tua produtividade? É bom entender esse porquê, pois um dos problemas que eu tive com produtividade foi isso, né? Eu comecei a otimizar tantas coisas que me sobrava tempo, só que eu não usava o tempo para mim. Eu usava o meu tempo para adiantar mais trabalho. E no fim você dobra o teu trabalho, você não duplica a tua produtividade, você dobra o teu trabalho. Não quero que você faça isso. Quero que você pense primeiro por que você quer essa produtividade, para que você possa ter esse tempo para você fazer as coisas que você realmente quer fazer, coisas que você deseja, aula de violão que você quer fazer, ou é curtir a tua família, curtir teu filho, seja lá o que for, mas tenha um objetivo para essa produtividade. Não faça ela simplesmente por fazer, porque não vai dar bom. No final das contas, você vai acabar trabalhando mais, tá bom? Então vamos lá para primeira parte. Antes de fazer a primeira parte, eu gosto sempre de colocar aqui o Miro, né? Porque, cara, o Miro é maravilhoso. Não tem jeito. O Miro é mais fácil de lidar, de você ver as coisas que eu quero dizer. Então, vou fazer pelo Miro aqui para você ter um visual também, né? A primeira parte que eu ia dizer é sobre aprender a usar a agenda. O que significa aprender a usar a agenda? Significa entender o que faz uma agenda de fato, né? E o que é uma agenda? Basicamente, a agenda é um local para compromissos. O que tem no compromisso? Tem data e tem hora. Compromissos tem data e hora. E vou dar um exemplo aqui do que seria, né? Exemplos aqui, ó. Uma reunião é um compromisso. Um aniversário é um compromisso. Deixa eu pensar outra aqui. Uma consulta médica é um compromisso. Então, qualquer tipo de compromisso com data e hora que você tem que chegar em tal lugar, em tal local, é importante você usar a agenda para isso. Então, eu gosto de falar do porquê da agenda, porque muitas pessoas usam a agenda para se organizar em questão de tarefas. E a agenda não é feita para isso. Você pode passar por alguns problemas quando a gente fala sobre isso. Um dos problemas que você pode ter é a agenda ela vai te lembrar das coisas no horário que você determinou, mas ela pode até ter uma recorrência também, mas ela tem um problema, por exemplo. Eu sempre dou esse exemplo porque ele ilustra muito bem. Já teve um momento que eu colocava todas as minhas contas a pagar, eu colocava para me lembrar no calendário. O que é muito legal, porque ele vai me trazer um compromisso de pagar naquele dia. Qual que é o problema disso? O problema é quando você não paga ou quando você não faz aquela atividade, o calendário ele vai te lembrar na recorrência que você mandou. Então, se você colocou todo dia 15, passou o dia 15, ele só vai te lembrar no dia 15 do mês seguinte. Então, existe a chance de você não pagar essa conta e não lembrar de pagar essa conta depois, entendeu? E o calendário não vai te lembrar se você não pedir para ele te lembrar. Então, ele acaba sendo um pouco manual.
Agora, para compromissos, por exemplo, a reunião é terça, 4 da tarde, é isso, sabe? Se for remarcada, eles vão pegar aquele compromisso e vão remarcar. Então, para isso, a agenda funciona muito bem. Agora, para tarefas, eu sou um pouco pé atrás. Eu já deixei de pagar a conta por causa disso e hoje eu não utilizo mais a agenda para isso. Eu uso um organizador de projetos, um organizador de tarefas que funciona melhor. Quais os meios para você usar a agenda? Cara, pode ser o próprio um calendário mesmo. Pode ser uma agenda física. Opa, física. Ah, pode ser um planner. Um planner pode ser também. Pode ser também um aplicativo de celular. Eu mesmo utilizo o aplicativo padrão do Google. Para mim já funciona muito bem. Inclusive, eu tenho dicas aqui, ó. Dicas. Eu tenho 2 vídeos, basicamente, que fala sobre dicas para você ser mais produtivo. Tem a parte 1 e a parte 2. Você pode olhar aqui no... Eu vou abrir um cardzinho aqui para você poder acessar essas aulas depois. Eu ensino a usar o calendário passo a passo, assim, na prática também. Eu vou ali no calendário, eu abro. Tem dicas de coisas que me otimizam a vida na hora de utilizar o calendário também. Então você pode estar usando tranquilamente ali que vai dar bom, tá? O que mais que eu ia colocar aqui sobre a agenda? Aprender a usar a agenda. Organize hoje para fazer amanhã. O que isso significa? Quando a gente se organiza no dia anterior para o dia seguinte, isso facilita muito a nossa vida. Por quê? Organizando no dia seguinte, você pode fazer tarefinhas de até 2 minutos. O que isso significa? Tem aquele monte de tarefa para fazer amanhã que você olhou, e no meio daquelas tarefas tem aquelas coisinhas muito minúsculas que demoram até 2 minutos que podem ser feitas naquele momento que você está organizando. Então, por exemplo, terminou o trabalho hoje, tá? Tá assistindo aqui, terminou no final do dia o trabalho, agora vou me organizar. Eu olho o dia seguinte, tem 20 tarefas para fazer. Dessas 20, tem 4 atividades que são tão simples, é tipo mandar um áudio, mandar um e-mail rapidão, responder um e-mail, coisas que podem ser feitas rápidas. Faça naquele momento. Por quê? Você vai eliminar atividades que vão te trancar no dia seguinte, ou que você vai ter que ficar presa para fazer aquilo ali e vai impedir você de fazer tarefas mais importantes. Então faça no momento que você está organizando. E isso vai ser muito bom também, porque diminui sua ansiedade no sentido de você já vai saber o que tem para fazer amanhã. Então, se sua cabeça pensar em alguma coisa, vai pensar no que tem para fazer, mas você sabe o que tem para fazer, entendeu? Então, te deixa mais tranquilo. Você começa o dia produzindo já. Quando iniciar o dia, você não vai pensar no que você tem para fazer. Você já sabe o que tem para fazer. Você já priorizou o que você vai fazer primeiro. Você vai começar o dia, vai abrir o computador e vai fazer. Então isso deixa o dia muito mais produtivo, né? Você já começa o dia... aqui eu gosto de colocar aqui assim, ó, começa o dia programado já. Isso é importante também de lembrar que quando você já está programado, fica muito mais fácil de você lidar com o dia a dia também. Uma dica extra aqui, ó. A agenda precisa ser acessível. Em que sentido que eu quero dizer o acessível? Acessível de você poder olhar de qualquer lugar, de você ter ela no bolso, se você estiver na rua, você poder anotar em alguma coisa, porque isso pode te ajudar, às vezes ele vai te lembrar alguma coisa. Então eu sempre gosto de falar que a agenda ela precisa ser acessível, tá? Aqui eu coloquei parte 2, não sei porque tá assim, zoou pra caralho. Ah, eu acho que eu sei por quê. Mas enfim, ó, a parte 2, deixa eu tirar disso aqui, ó. A parte 1 vai ter essa aula, até essa dica 5, e a 6, 7, 8, 9, 10 vai ser tudo na semana que vem, que eu já vou deixar gravado também, tá bom? Acho que de agenda era isso. Essa era a dica 1 que eu tinha pra dar. Então, tenha uma agenda, cuide dessa agenda, use ela para os compromissos com data e hora. Uma dica extra também, ó, vou colocar mais uma dica aqui, ó. Considere o tempo de deslocamento. O que isso significa? Putz, tem uma viagem de avião que é às 3 da tarde.
Ao invés de você colocar na tua agenda das 3 às 6, que vai ser o teu tempo de viagem, você tem que colocar o tempo de deslocamento também, porque esse período você vai estar ausente para poder fazer qualquer tipo de tarefa. Então, se você vai viajar às 3, qual que é o tempo de deslocamento até chegar no aeroporto? Ah, preciso chegar 2 horas antes, então eu preciso chegar até 1 da tarde. E para eu chegar 1 da tarde, eu tenho que sair 1 hora antes, então eu tenho que sair meio-dia. Então, da meio-dia às 6, você tem que estar ausente, tem que estar 100% disponível para esse compromisso, entendeu? Então, lembre de considerar isso para você não colocar muita coisa para fazer no dia, em momentos que você vai ter muito período ausente, né? Isso é importante de falar também. Outra dica importante. Opa, colei errado aqui. Ó. Pare de perder tempo focando no problema. Foque na solução. Ai, Lucas, isso aí é papo de coach, velho. Isso aí não gosto, não. Mas eu falo isso muito sobre ser prático. Ser prático e objetivo com as coisas. Porque quando a gente gasta tempo focando num problema, é um esforço meio desnecessário, porque assim, o problema já aconteceu, não tem o que fazer agora, o que você tem que fazer é solucionar esse problema. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo reclamando, ao invés de você ficar perdendo tempo fazendo fofoca ou chorando, qualquer coisa do tipo assim, foca no que dá pra fazer, tipo assim, ok, não tem como desfazer isso, deu a merda, pegou fogo, como é que eu posso fazer pra apagar esse fogo, entendeu? Basicamente isso, assim. É importante a gente ser prático quando tiver um problema e já pensar na solução, porque isso evita estresse também. Tem que colocar aqui assim, ó, evita estresse. Muitas vezes que a gente tem, entre aspas, choramingando, assim. Não tô dizendo de todos os problemas, né? É óbvio. Uma pessoa morreu, não vou chorar. Não é isso, né? Mas eu digo coisas mais práticas, do tipo, era para entregar até sexta-feira um projeto, chegou na quarta, não tá nem na metade, não vai dar tempo. Vai ficar chorando porque você não vai lá e soluciona. Negocia prazo com a pessoa, explica a situação para ela, seja sincero, seja transparente e resolva o problema. Porque o que não tem como solucionar, está solucionado, certo? O problema, eu vou colocar aqui de novo aqui, ó. O problema não vai deixar de existir. Eu não sei porque eu tô com esse fone de ouvido, porque na realidade eu tô usando o microfone, né? Mas tudo bem. O problema não vai deixar de existir e isso não é positivismo. Pelo amor de Deus. Longe de mim ser esse tipo de gente. Eu não sou positivo o tempo todo. Eu me estresso com as coisas também. Mas é muito questão de ser prático. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Não é positivismo, vou colar aqui, ó. É ser prático e objetivo com as coisas. Tem coisa que não vale a pena ficar se estressando, sabe? Tem coisa que não tem o que fazer, já tá feito o problema, então resolve, sabe? Não tem conversa. Deu merda? O que eu posso fazer para resolver? Ou, melhor pergunta ainda, deu merda? Quem pode me ajudar? Porque o que posso fazer para resolver, você ainda tá pensando em soluções que talvez pessoas já tenham passado por isso e possam te ajudar. Então, antes de pensar em como resolver, pense em quem pode te ajudar. Ou seja, quem já passou por esse processo, ou quem já passou por esse cenário, conversa com ela e já pega os atalhos, entendeu? Vou ter que colocar aqui, ó. Pergunte primeiro, quem pode me ajudar? Depois, nem preciso disso aqui. Quem pode me ajudar? Pergunte sempre primeiro, quem pode me ajudar? Porque sempre vai ter alguém que já passou pelo mesmo problema que o teu. Então, eu gosto de pensar desse formato também. Eu já vou colocar a senha aqui do e-bookinho. A senha do e-bookinho é... Foca no que importa. Foca no que importa. O que é o e-bookinho, né? O e-bookinho, caso você não saiba, já vou apagar aqui, ó. Caso você não saiba, o e-bookinho faz parte do Clube E-mail. Ó, Clube E-mail. Deixa eu abrir aqui, ó. O Clube E-mail é a newsletter do Método Nagol, que acontece todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Nas segundas-feiras, a gente manda
A gente manda um e-mail, basicamente lembrando de tudo que tem para fazer, tudo que já foi feito, né, no método Nagol durante a semana. Então, em todos os meios de comunicação que eu tive, a gente coloca links já. A Raquel faz isso, né, pra gente. Ela coloca links facilitados, não importa se é do LinkedIn, se é do Nagolcast, se é do Instagram, se é do YouTube. Ela já põe tudo linkadinho ali para você olhar o que você perdeu. Nas quartas-feiras a gente põe um lembrete, né, do aulão, que esse aulão que está acontecendo agora. Pela primeira vez a gente está gravando com antecedência para postar na hora do almoço. Eu entendo que a hora do almoço é um horário melhor para você aprender esse tipo de coisa, no intervalo, uma aula mais leve assim do que de noite. Então vamos fazer esse teste. Inclusive, coloca nos comentários aqui se você está curtindo assistir essa aula nesse horário, nesse momento. Comenta aí, fala assim, achei mais produtivo esse horário. Põe esse comentário pra mim que eu já vou ter um feedback positivo sobre isso, tá bom? Clube e-mail é só você colocar teu nome, colocar teu e-mail, confirma inscrição, vai no teu e-mail, confirma inscrição de novo e tá tudo certo. Gratuito. Ah, e nas sextas-feiras, essa aula que você tá tendo hoje, na sexta-feira você recebe o e-bookinho dela, que nada mais é que um resumo dessa aula, um resumo de tudo que aconteceu nessa aula. Então é interessante também você pegar esse resumo, porque quando você assiste a aula, você vai ter as anotações também. Então é uma troca, sabe? Você assistindo a aula completa, você vai entender melhor o e-bookinho. Não posso te dar um e-bookinho sem ter visto a aula, senão não vai fazer muito sentido. Então por isso que eu coloco essa senha. A senha é justamente para a gente se ajudar. Assiste o vídeo e eu te ajudo ali, te mando um e-bookinho também, tá bom? E vamos lá para a terceira e penúltima não, antepenúltima. Vamos para a terceira dica aqui dessa aula de hoje, que é: esteja próxima de pessoas que te ajudem a evoluir. Isso quer dizer que você tem que se afastar das pessoas que não te ajudam a evoluir? Cara, talvez, mas não tô dizendo pra você parar de falar com tua avó, parar de falar com a tua mãe, porque ela não te ajuda a evoluir, sabe? Mas é estar próxima de pessoas que te levam pra frente. Você já teve próximo alguma pessoa que é invejosa, que mostra inveja de formas sutis, assim? Toma cuidado com essa pessoa, porque essa pessoa não quer, no fundo, te ajudar, sabe? Tem uma frase muito foda que eu vou colocar aqui pra vocês. Opa, vou pôr aqui a frase. Não, é aqui mesmo. Vou pôr aqui a frase, que é: você é a média das 5 pessoas com quem você convive. É uma frase do Jim Rohn. E é muito doido pensar nisso, né? Porque assim, as 5 pessoas que você convive no dia a dia, você é a média delas. Então, se você estiver próximo de 5 pessoas que não te levam pra frente, que não tá nem aí com nada, que não tem objetivo de vida, que não querem crescer, é muito natural que você vá para essa linha também. Inclusive, eu já vi algumas pesquisas também que falam sobre, por exemplo, de emagrecimento, de você estar próximo de pessoas que se alimentam bem, se alimentam saudável, automaticamente você começa a se alimentar melhor. Eu vi recentemente agora o Cristiano Ronaldo, que ele foi pro Manchester United, o jogador, né? E ele é um jogador que ele é um ícone, né, de saúde e tudo mais. Na casa dele não tem refrigerante, só come salada, etc. Ele é muito, muito certinho, assim, muito regrado. E eu vi uma entrevista do goleiro do Manchester falando que em uma semana do Cristiano Ronaldo no Manchester United, ele já conseguiu incentivar positivamente e indiretamente a alimentação dos jogadores. Ele falou que... ele falou até dando risada, assim, que o Cristiano Ronaldo vai almoçar e você vê as pessoas indo atrás comer, as pessoas param de pegar as besteiras que elas pegavam no dia a dia, sabe? As besteirinhas de almoço e tal, porque ele come, a comida dele é perfeita, né? Só salada, só carne, não sei o quê. E aí as pessoas automaticamente estão se alimentando melhor. Então olha só como é importante ter pessoas que te levam pra frente, né? Porque esse é um hábito extremamente efetivo para um jogador de futebol, para um atleta. Se alimentar bem é tão importante quanto se exercitar, no caso de um atleta. E ter uma pessoa que é referência para eles e tá comendo muito bem. Imagina se o Cristiano Ronaldo fosse um cara que só comesse besteira. O que ia fazer as pessoas pensar: bom, eu não preciso comer bem para ser igual ele, então. Se ele é muito foda, então eu posso comer mal também, sabe? É meio que isso. Então, esteja próximo de pessoas que você realmente admire.
porque isso vai te ajudar a ir para frente também. Vou te dar um exemplo, por exemplo, do nomadismo. Se quando eu comecei a planejar meu nomadismo, eu começasse a conversar somente com a minha família, eu jamais ia me tornar nômade. Por quê? Não é porque eles querem meu mal? Não! Minha família quer meu bem, por isso mesmo que eles me alertam de muitas coisas. Só que muito desses alertas é por falta de conhecimento. Eles não sabem o que é ser nômade, eles não sabem qual é o risco de ser nômade, eles não sabem qual os prós de ser nômade. Eles só conseguem ver o contra, porque eles vê, caramba, Lucas, mas você não vai ter casa. Casa é o bem maior que a gente pode ter, sabe? Casa ninguém tira da gente, você vai tirar casa e se você perder o teu emprego, o que vai acontecer? Se eu ficar próximo de pessoas que só façam perguntas negativas pra mim, eu vou acabar desistindo. Mas aí o que eu fiz? Comecei a me aproximar de pessoas como o Matheus de Souza, que é nômade há, sei lá, 4 5 anos já, tem muita experiência. Eu me aproximei do Magap e da Barbies, que é do Nômade Like a Local, que são pessoas extremamente brilhantes, assim, super organizadas e casal nômade, sabe? Muito legal também. Me aproximei do Morello. O Morello é um parceirão meu que ensina marketing, mas ele é nômade também. São pessoas que já são nômades, já têm essa experiência. E aí, quando eu tenho algum problema para passar, assim, eu já posso contar com eles também. O, o Austin Kleon, do livro Roube como Artista, todos esses links que eu tô falando para vocês de livro ou de vídeo, os vídeos eu consigo colocar no cartãozinho, mas eu vou colocar na descrição também, tá? Não se preocupa. O Austin Kleon, ele tem uma frase muito, muito genial também, que fala sobre isso, que é essa aqui, ó. Encontre a pessoa mais talentosa da sala e se você não é, vá ficar ao lado dele. Sair com ele, tente ser útil. Se você achar que você é a pessoa mais talentosa da sala, você precisa encontrar outro quarto. Ele fala muito sobre isso, de você ter pessoas referências perto de você. Pessoas que você se espelha mesmo, sabe? O Matheus de Souza, por exemplo, ele é um cara que eu me espelho no estilo de vida dele, porque além dele ser nômade, ele é uma pessoa que já tem uma estrutura financeira legal, ele já consegue, por exemplo, ele não trabalhar de sexta-feira, que é uma coisa que eu quero muito fazer no futuro. Então ele é uma pessoa que eu me espelho e é uma pessoa que eu quero ter próxima, além de ser uma pessoa muito querida, amável e tudo, mas é pessoas que eu sei que eu tenho muito a aprender e eu tenho a contribuir também. Então é legal você ter pessoas desse tipo perto de você também. E vamos pro quarto item aqui. O quarto item se chama Faça exercícios físicos. Lucas, como fazer exercício físico vai duplicar a minha produtividade? Não é que fazer exercício físico vai duplicar a tua produtividade, mas o exercício físico, ele tem um auxílio no nosso corpo que é surreal. Eu não sou nenhum cientista nem médico para poder te dizer tecnicamente o porquê disso. Mas eu posso te dizer o quanto o exercício físico me ajuda no dia a dia. Por conta do estresse. Às vezes eu estou estressado, eu consegui entender que na hora do almoço é um ótimo horário, por exemplo, para me exercitar. E isso é muito bom, cara, porque assim, às vezes eu tô morrendo de dor de cabeça, então eu falo, putz, mano, não quero treinar não. Não, mas eu vou treinar, porque o treino eu sei que vai me ajudar, depois eu vou ficar bem. Eu fico bem por ter treinado, libero um pouco das coisas ruins ali, eu me desligo um pouco da internet também. Os exercícios físicos me ajudam muito também. Eles me ajudam aqui, ó, no corpo, humor. Eu nem falo por questão estética, tá? Não falo por questão estética, eu falo por questão de saúde mesmo, de sentir mais saudável, de sentir mais energia. Vou colocar aqui, ó, energia, saúde. Foi o tempo, assim, eu não faço exercício físico hoje pra ficar esteticamente bonito, assim. Obviamente a gente quer ficar esteticamente melhor do corpo e tudo mais, mas eu te garanto que isso não é o essencial pra mim. Porque se fosse essencial, eu ia estar me esforçando pra ficar forte. Eu não tô querendo ficar forte, eu tô querendo fazer exercício. Quero continuar com o meu corpo que eu tenho, mas eu sei o quanto isso melhora no meu dia a dia, principalmente na semana. Ajuda muito a dormir cedo também, porque quando você se exercita, vai dar umas 9 da noite, você vai estar com sono já, então isso é massa também. Outra coisa que é importante falar é que não precisa de muito. Lucas, fazer exercício físico é você ir na academia? Não, não precisa. Dá uma volta no quarteirão, dá uma corridinha de 10 minutos, faz 10 polichinelo, faz um abdominal, qualquer coisa.
Se você não consegue fazer exercício físico ainda, faz o mínimo viável. Eu vou colocar aqui, ó, mais um livro, né? Eu já falei do Austin Kleon ali. Eu vou falar agora do Hábitos Atômicos, que eu falo quase toda semana, praticamente. Mas ele tem a regra dos 2 minutos. O livro é Hábitos Atômicos, eu vou colocar na descrição também. Inclusive, quando eu colocar esses links de livro, essas coisas, se você puder, se você for comprar, compre desse link, porque eu tenho associação com o Amazon. Então isso já me ajuda também a pagar continhas, bem dizendo. Então sempre me ajuda de alguma forma. A regra dos 2 minutos basicamente é a seguinte: ele diz que todo hábito ele consegue ser quebrado em uma fase 1, onde essa fase 1 pode ser feita em até 2 minutos. Vou te dar um exemplo do exercício físico agora. Ir na academia não precisa ser o hábito, porque quando você pensar na trajetória desse hábito até você ir na academia, você consegue ver que lá no começo, a primeira coisa que você precisa fazer é pôr uma roupa de treino. Se você não tiver com roupa de treino, você não consegue treinar. Você não vai de calça jeans para academia, entendeu? Então, o primeiro hábito a ser instalado é o de colocar a roupa, porque ele é um hábito fácil de fazer, ele é prático e você dificilmente não vai conseguir fazer, né, por causa disso. Então, antes de você fazer exercícios e pensar em 10 minutos de exercício físico, pensa em colocar roupa, saca? Acho que dessa forma vai te ajudar bastante a pensar nisso também. Então, pensa numa regra de 2 minutos, do que você pode fazer em 2 minutos. Ah, Lucas, 2 minutos posso fazer 10 abdominais. Tá ótimo. É um começo, entendeu? O importante é começar. E a quinta e última dica que eu queria dar, o quinto hábito, seria pense inteligente. O que eu quero dizer com pensar inteligente? Eu adoro o pensamento inteligente porque ele nos dá mais trabalho no início, mas a gente ganha muito tempo depois. Então aqui, ó, desgaste maior na primeira vez. Na primeira vez. Depois é só sucesso. Por que ele dá um desgaste na primeira vez? Porque para você pensar inteligente em alguma atividade, você vai ter um desgaste para pensar em como você pode escalar aquilo. Então, basicamente, pensar inteligente é ter um pensamento escalável. Vou dar um exemplo. Toda semana eu faço vídeo aqui no canal, tá? Toda semana, pelo menos um vídeo no canal vai ter aqui, nas quartas-feiras. Como eu posso otimizar isso? Porque eu tenho que escrever a aula, eu tenho que estudar a aula, escrever a aula, eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que fazer SEO do vídeo, tenho que fazer uma caralhada de coisa. Como que eu posso melhorar isso e fazer isso em menos tempo? É aí que está a otimização. Então, uma das coisas que eu estou fazendo, por exemplo, essa aula, você vai assistir essa aula parte 1 e você vai assistir essa aula parte 2, porque ela vai ficar muito grande. Então eu quebrei ela em duas, só que eu vou gravar tudo agora. Tô gravando no mesmo dia. Se for ver a parte 2, tô com a mesma roupa, entendeu? Por quê? Isso vai me gastar menos tempo. Eu vou gastar tipo 50 minutos para gravar essa aula e já vou ter, semana que vem não preciso gravar vídeo, por exemplo, entendeu? Então essa é a ideia de você fazer otimizações. Então eu tô fazendo uma coisa que eu gastava muitas horas e eu gastei um horário só para escrever, eu gastei um horário só para gravar e eu vou poder escalar em 2 vezes. Então isso é um pensamento que eu tive otimizado. Eu quero ainda poder fazer mais aulas, tipo gravar 3, 4 aulas e poder ficar um mês sem gravar aulas, por exemplo, e ter mais tempo para fazer outras ações na página. Então são coisas que a gente pode pensar de forma otimizada. Toda semana eu preciso estudar. Como é que eu posso otimizar meus estudos? Como é que eu posso gastar menos energia estudando ou menos tempo estudando, né? E produtividade é sobre performance, né? É sobre você ter mais performance. Isso pode ser gastar menos tempo, gastar menos energia, ou pode ser fazer mais em menos tempo, né? Basicamente. Ou seja, tipo, antes eu gastava 1 hora para gravar vídeo, hoje em 1 hora eu gravo 2 vídeos, entendeu? Então é muito sobre a eficiência, o quão eficiente você vai ser sobre isso. Mas algumas otimizações podem ser não gastar menos tempo, mas eu ter menos estresse com aquilo, gastar menos energia com aquilo, saca? Então, sobre isso, eu tenho um vídeo também, vou colocar o card em cima e eu vou colocar na descrição também. É a aula 11,
que se chama Aprenda a Otimizar Suas Tarefas e Melhorar Sua Produtividade. É basicamente você aprender a identificar as atividades que você pode melhorar e como faz para você melhorar, na prática mesmo, não é bem beabá mesmo, assim, de como fazer. Acho que isso é uma parada que vai poder te ajudar também, ó. Vou colocar aqui, ó. Aprenda a otimizar suas tarefas e melhorar a tua produtividade. Aula 11, link na descrição. Vou deixar tudo lá bonitinho também. E basicamente é isso, tá? Essa é a parte 1. Tô terminando essa gravação aqui. E na semana que vem você vai poder ver a parte 2, que eu vou colocar o card aqui também no final do vídeo. Ou também você pode ver ele nos relacionados. Vai aparecer em algum lugar aqui a parte 2 na descrição. Em algum lugar vai aparecer. Mas a parte 2 no meu canal você vai encontrar também logo depois, tá bom? Por favor, se inscreva no canal. Tem muita gente que não se inscreve no canal ainda. Coloca um comentário do teu feedback, porque assim, quando você curte, se inscreve, tá escrito, né? Quando você curte e comenta, o comentário, eu descobri que o comentário ajuda muito no engajamento do vídeo. Então, quando o vídeo tem muito comentário, o YouTube começa a pensar e entender: opa, esse vídeo tem relevância, vou mostrar para mais pessoas. E é muito doido porque assim, eu gravo vídeo, mas acho que 40% das visualizações não são dos inscritos, são de pessoas que o YouTube entrega. Então, olha que importante que é isso aí. Se você puder me ajudar, não custa nada. Só faz um comentário ali, dá um teu feedback do que você aprendeu, do que você gostou, do que você não gostou também, sabe? Coloca alguma coisa sobre produtividade que melhorou, coloque dúvidas ali para que eu possa tirar também, já que não estou mais ao vivo, eu tiro dúvidas no comentário, tá bom? Um beijo, queijo e valeu!